Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Introdutório ao Mercado Financeiro e de Câmbios, também conhecido como Forex. Como tema para a nossa primeira aula temos a evolução do dinheiro, da troca à moeda fiduciária. Antes de eu entrar em detalhes sobre o que é que nós vamos ver, ou seja, quais são os objetivos desta aula, eu gostaria de fazer um breve pedido. Caso tu ainda não tenhas te inscrito para o canal, peço muito, mas muito encarecidamente que tu te inscrevas. Pois isso vai nos ajudar a ter cada vez mais pessoas a receberem as nossas atualizações e vai permitir que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O nosso maior objetivo é desmistificar o mercado financeiro e o mercado Forex. E se realmente queres ter um conhecimento sólido ou conheces quem quer ter um conhecimento sólido sobre este mercado, sobre como ele funciona e, acima de tudo, lucrar com isso, este é o momento. Peço por muito que te inscrevas no canal e, se puderes também, que partilhes este conteúdo com mais pessoas. Voltando à aula. Hoje, nós vamos voltar no tempo para entender o que é dinheiro. Parece simples, não é? Mas o seu conceito é a base de tudo no nosso mundo. E no mundo de trading não deixará de ser diferente. Vamos a isso? Temos 3 objetivos para esta aula. O primeiro é entender a ineficiência da troca direta. O segundo é compreender a função do dinheiro como meio de troca. E o terceiro, conhecer a diferença entre as moedas mercadoria e moedas fiduciárias. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é que é a diferença entre dinheiro e moeda? Coloca um pause neste vídeo. Eu vou dar-te uns 3 segundos. Colocas um pause, respondes nos comentários e depois ouvirás a resposta que eu tenho a partilhar contigo. Pois bem, assumo que já o fizeste, então podemos continuar. Os termos dinheiro e moeda são frequentemente utilizados como sinônimos, mas diversas teorias sugerem que eles não são idênticos. De acordo com essas mesmas teorias, o dinheiro é inerentemente um conceito intangível. Não sei qual foi a resposta que tu colocaste nos comentários, mas quero acreditar que não é a mesma que eu dei até então. Então vamos lá ver se esse conhecimento pode ser adicionado ao conhecimento que já tinhas. Ao passo que o dinheiro é intangível, de acordo com essas teorias, a moeda, por outro lado, é a manifestação física ou tangível desse conceito intangível que é o dinheiro. O dinheiro não pode ser tocado nem cheirado, ao passo que a moeda ou a nota, que são o objeto ou a representação física que representam o dinheiro, é que podem ser tocadas, cheiradas, sentidas, por aí fora. A forma básica do dinheiro são os números, enquanto que a forma básica da moeda são as notas de papel, são as moedas de metal, de cobre, de ouro, de prata, são os cartões de plástico, como os de débito e de crédito que todos nós conhecemos. Embora esta distinção entre dinheiro e moeda seja importante em alguns contextos, para efeitos desta análise histórica do dinheiro, os termos serão utilizados como sinônimos. Embora eu tenha feito esta distinção para diferenciar e vos fazer perceber essa diferença, vamos considerar que os dois são sinônimos para que a aula seja melhor assimilada. Continuando. Tenho 5 pontos-chave a partilhar convosco para que vocês precisam reter. O dinheiro é um meio de troca com valor reconhecido, adotado para facilitar a troca de produtos e serviços entre pessoas. A história do dinheiro atravessa o mundo à medida que diversas culturas reconhecem a necessidade de simplificar o comércio, introduzindo um único símbolo de valor portátil no processo. Esse era o segundo ponto-chave. O terceiro ponto-chave. As pessoas praticavam o escambo, do inglês barter, antes mesmo do mundo começar a usar o dinheiro em si. O quarto ponto-chave. O local de cunhagem de moedas mais antigo do mundo. Isso é subjetivo, porque existem estudos que
comentam o contrário, um, está localizado na China e começou a cunhar as moedas em forma de pá por volta de 640 a.C. E como último ponto-chave que vocês precisam reter é que desde então o mundo adotou as notas bancárias e migrou para as formas de pagamento digital, incluindo também as moedas virtuais. O que é dinheiro? Se eu te faço essa pergunta agora, e tu colocas um pause e respondes nos comentários, o que é que tu colocarás? Estou curioso, gostaria de realmente ver. Então faz isso. Vamos lá ver. Não acredito que seria uma resposta certa ou errada, seria uma resposta alinhada com a tua forma de ver a coisa. Então não te sintas acanhado ou acanhada, coloca um pause e responde. E vamos interagindo com base nisso. Vou dar 3 segundos, coloca um pause. Pronto. Assumo que já colocaste o pause, já fizeste colocaste a resposta, agora podemos continuar. O dinheiro nem sempre tem valor, não é? Quer ele seja representado por uma concha, uma moeda de metal, um pedaço de papel, ou até mesmo uma sequência de código, né, extraída eletronicamente de um computador. Com a riqueza global atualmente, melhor, de acordo com os dados de 2023, até 2023, né, a riqueza global era estimada em 432 trilhões de dólares, né, até 2023. O valor do dinheiro depende da importância que as pessoas lhe atribuem como meio de troca, como unidade de medida e como meio de reserva de riqueza. Como nós sabemos, o dinheiro permite que as pessoas negociem bens e serviços indiretamente, pois ele ajuda a comunicar o preço e o valor dos bens, bem como fornece aos indivíduos uma forma de armazenar essa tal riqueza. Claro que ele é valioso como uma unidade de conta, não é? É um padrão socialmente aceito pelo qual as coisas são precificadas e com o qual o pagamento também é aceito, né? Se concordamos que um metical, 5 meticais, 10 dólares, 50 dólares equivale à compra de X potenciais coisas, inevitavelmente eu vou aceitar receber esse valor de quem quiser comprar algo de mim que eu assumo que valha tal valor. No entanto, como vocês já sabem, tanto o uso como a forma do dinheiro evoluíram ao longo da história. E para que nós possamos entender este processo de evolução e as fases pelas quais o dinheiro passou, nós vamos ter que continuar com a nossa aula. E eu quero que tu acompanhes, mas também penses um bocadinho. Por quantas eras, fases, períodos, como quiserem denominar, achas que o dinheiro passou antes de chegar à era atual? A primeira era foi a era do escambo, como eu dizia, do barter, em inglês. Não é? A história diz que o dinheiro faz parte da humanidade há pelo menos 5.000 anos, de uma forma ou de outra. Okay? Os historiadores concordam, geralmente, que provavelmente se utilizava um sistema de troca, que foi considerado o escambo, que é uma troca direta de bens e serviços. A título de exemplo, se um agricultor quer trocar um balde de trigo por um par de sapatos com um sapateiro, o negócio pode acontecer, mas esse tipo de acordo também leva tempo. No caso do sapateiro e do proprietário do balde, do agricultor, pode não ser o caso, pode não levar tempo. Mas vamos supor um outro cenário em que tu queres trocar algo mais específico, mais pesado, mais, vamos lá, um machado. Queres trocar um machado para matar animais, queres trocar com um fazendeiro. Provavelmente o fazendeiro não vai sentir-se interessado naquele machado se, em troca do machado, tu quiseres algo que não justifique o machado, porque no teu entender o machado é afiado o suficiente para matar um animal, mas o fazendeiro quer um machado afiado minimamente para cortar lenha, por exemplo. Então, isso acaba fazendo com que esse processo de negociação seja ineficiente e não haja entendimentos rápidos. Ok? Porque se a tua intenção de troca com o fulano de X não funciona, tu tens que cancelar esse processo e tentar encontrar um fulano de Y que vai concordar
com os teus termos e condições, né? Então, com o passar do tempo, um tipo de moeda acabou sendo desenvolvido lentamente ao longo dos séculos, o que nos leva agora à fase seguinte, a era pós-escambo. Com o passar do tempo, ao longo dos séculos, né, foi criada uma nova moeda, não é? E essa moeda envolvia itens facilmente negociáveis, como peles de animais, como sal, armas, conchas e por aí fora, dependendo da localização onde a negociação acontecia. Estes bens comercializáveis serviam como meio de troca. Embora o valor de cada um destes artigos ainda fosse negociável em muitos casos, não é? Por exemplo, quantos copos de sal supostamente equivalem a uma arma, não é? Ou a uma cesta de frutas. É nesse contexto que os bens em si, que eram usados como dinheiro, se eu for colocar aqui o termo, eles por si só eram negociáveis. Então, havia também uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa dificuldade, não é? Em certos casos. Esse sistema de comércio espalhou-se pelo mundo e ainda hoje, em certas partes do mundo, ainda sobrevive, não é? Em certas zonas menos desenvolvidas, certas zonas rurais bem distantes, não é? Uma das maiores conquistas da introdução do dinheiro foi o aumento da velocidade com que os negócios, quer tanto o abate dos animais para alimentação, para roupa, extração da pele, né, para roupas e por aí fora, quer a construção de monumentos podiam ser realizados. Depois disso, passamos para a Era 3, posso assim chamar, né? Que é a era da moeda metálica, a moeda cunhada. Né? No início eu falei que o sítio mais antigo foi descoberto na China, mas também mencionei que é debatível. E é aqui onde eu vos explico um bocadinho ao detalhe por que é debatível. No início de agosto de 2021, arqueólogos chineses da Universidade Estadual de Zhengzhou, se não estou a pronunciar mal, anunciaram a descoberta de um sítio de cunhagem de moedas mais antigo do mundo, com a datação sendo bem segura, né? Em Guohang, na província de Henan, na China. Essa casa de moeda é uma instalação onde se criava as moedas na altura, né? As moedas cunhadas. Por volta de 640 a.C., esta instalação começou a cunhar as moedas em forma de pá, uma das primeiras formas padronizadas de cunhagem de metal. Mas, ou entretanto, ou contudo, mais a oeste, durante a era de 600 a.C., a cunhagem de moedas metálicas foi inventada quando o rei Aliates da Lídia, que agora é Turquia, né, cunhou aquela que se acredita ser a primeira moeda oficial, o stater lídio. As moedas eram feitas de electrum, uma mistura de prata e ouro que ocorre naturalmente, e eram cunhadas com imagens que serviam de denominações. A moeda da Lídia ajudou o país a expandir os seus sistemas de comércio interno e externo, tornando-o um dos impérios mais ricos da Ásia Menor. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, não é? Indo agora para a quarta era, né? A era do papel moeda, ou seja, moeda representativa. Durante o ano de 1260 depois de Cristo, perdão, a dinastia Yuan da China substituiu as moedas pelo papel moeda. Quando Marco Polo, um mercador, explorador e escritor veneziano, que visitou a Ásia ao longo da Costa da Seda, visitou a China por volta de 1271, depois de Cristo nesse caso. É. O imperador chinês já tinha um bom domínio tanto da oferta monetária como das suas diversas denominações. Então, o local onde as notas americanas modernas ostentam a inscrição
In God we trust, nos dias de hoje, né? Que significa, na tradução literal, em Deus confiamos. A inscrição chinesa, na época, tinha a escrita que dizia o seguinte: aqueles que falsificarem serão decapitados. Partes da Europa ainda usavam moedas de metal como única forma de moeda até por volta do século XVI. As aquisições coloniais de novos territórios através da conquista europeia, que todos vocês já devem conhecer, forneceram novas fontes de metais preciosos e permitiram às nações europeias continuar a cunhar uma maior quantidade de moedas. Mas os bancos acabaram por começar a utilizar notas de papel para que os depositantes e os mutuários as transportassem consigo em vez de carregar moedas de metal, que tinham um certo peso em comparação com as notas de papel. Essas notas podiam ser levadas ao banco a qualquer momento e trocadas pelo seu valor facial em metal, geralmente moedas de prata ou de ouro. Este papel moeda também poderá ser utilizado para comprar bens e serviços, o que é óbvio, de forma que funcionava de forma muito semelhante à moeda corrente no mundo atual, o mundo de hoje, o mundo moderno. No entanto, era emitido por bancos e instituições privadas, não pelo governo, como é a realidade dos dias de hoje. Né? Pois o governo agora é que é o responsável pela emissão da moeda na maioria dos países do mundo. Ok? Indo então para a última era da moeda. Como vocês podem perceber, nós estamos a caminhar para a reta final da nossa primeira aula. E em vez de nos referirmos à última era do dinheiro, como a última era do dinheiro, ela vai se referir à era da moeda fiduciária. Fiduciária e digital. Mas um parênteses aqui. Eu preciso vos dizer uma coisa importante. O padrão ouro foi estabelecido na década de 1870. E de acordo com esta regra, a impressão de moeda era permitida com base na quantidade de ouro que um país possuía nas suas reservas. Ok? A impressão não era desmedida e ao belo prazer de cada país. Tínhamos o padrão ouro. Ok? Mais à frente vocês vão ter mais detalhes, mas agora podemos ficar por aqui só para não fazer com que a aula demore muito tempo. A primeira moeda de papel emitida pelos governos europeus foi na realidade emitida pelos seus governos coloniais na América do Norte. Ok? Com as remessas entre a Europa e as colônias norte-americanas, que demoravam muito tempo, as colônias acabavam ficando frequentemente sem dinheiro em numerário. Então, em vez de regressarem a um sistema de troca, os governos coloniais emitiram livranças. Vocês já devem ter ouvido falar do termo, que funcionavam mais ou menos como uma moeda corrente. O exemplo disto ocorreu em Canadá, na altura em que ainda era uma colônia francesa, por volta de 1685, quando os soldados receberam cartas de jogar, com valores monetários definidos e assinados pelo governador para usar como dinheiro em vez de moedas da França. A transição para o papel moeda na Europa aumentou o volume de comércio internacional. Vocês estão a perceber para onde é que isso está nos a levar, né? De tempos em tempos, de era em era, o que está a sinalizar o processo de desenvolvimento de novas formas de negociação, novas formas de moeda ou de dinheiro, como quisermos definir, é a forma como o comércio está-se a desenvolver, como o comércio era feito, não é? A transição para o papel moeda na Europa, como eu dizia, aumentou o volume do comércio internacional. Os bancos e as classes dominantes começaram a comprar moedas de outras nações, criando o primeiro mercado cambial. Memorizem isso. A estabilidade de uma monarquia ou governo específico afetava o valor da moeda do país. E, consequentemente, a capacidade desse país de negociar no mercado cambial, cada vez mais internacional, se tornava visível. A concorrência entre países conduzia frequentemente às guerras cambiais, nas quais os países rivais tentavam alterar o valor da moeda do adversário, elevando-a e encarecendo os produtos
do inimigo ou desvalorizando-a, reduzindo o poder de compra desse mesmo inimigo. E também a sua capacidade de financiar uma ou mais guerras. E dessa forma, chegando até a eliminar completamente a moeda. E se vocês quiserem entender um bocadinho como é que isso funciona ou qual é a história mais recente que mostra algo similar, vocês podem pesquisar sobre a crise financeira asiática de 1997, ok? E associem essa pesquisa ao nome do George Soros, ok? Ele detinha ou detém até então, não posso precisar com certeza, não é? Um hedge fund, ok? E é por meio desse hedge fund que isso tudo acontece. Ele desmente, nega ter feito isso, mas vários pesquisadores atribuem a culpa a ele. E não é necessariamente uma coisa errada de se fazer, mas o efeito claramente que foi negativo para os países asiáticos. Então pesquisem se quiserem entender um bocadinho mais dessa história, vai ser algo interessante para acrescentar o conhecimento que vocês já têm, não é? Então, voltando à aula, saindo dos parênteses, depois do dinheiro de papel ou dinheiro papel, nós passamos para o dinheiro digital. O século XXI trouxe uma nova forma de pagamento ativa ou ativada com o toque de um dedo, como vocês já sabem, né? E como é bem generalizado agora, os pagamentos móveis referem-se ao dinheiro utilizado para pagar bens e serviços. E também podem ser utilizados para transferir dinheiro de uma pessoa para outra, seja quem for, membro de família, amigo, etc. E tudo isso pode ser feito através de um dispositivo eletrônico, portátil, como um smartphone, um tablet e por aí fora. Hoje em dia até acho que com um computador, desde que tu tenhas o mirror do teu telefone no computador, podes fazer isso. Esta forma de pagamento ganhou destaque primeiro na Ásia, para quem não sabe. Okay? O Japão desenvolveu inicialmente algo parecido com o M-Pesa, que na altura era chamado de NTT, não é? Da empresa atualmente denominada Docomo, e as transferências eram feitas desta forma. Só que o país é muito digitalizado e que rapidamente passou do processo de transferência usando o SMS, etc, etc, ou o SST, para transferências digitais. Depois de ter iniciado na Ásia, foi para a Europa e depois da Europa foi para a América do Norte. Desde pagamentos via mensagens de texto, a tecnologia evoluiu para permitir que os cheques fossem depositados através da aplicação de câmeras em dispositivos inteligentes, ao invés de tu teres que te dirigir aos balcões dos bancos. Os serviços de pagamento móvel como o Apple Pay que estão a competir para que os retalhistas aceitem as suas plataformas para pagamento em pontos de venda. Existem também aplicações dedicadas a este método de pagamento, tipo Venmo, PayPal, entre várias outras que eu acredito que vocês devem conhecer, não é? Até então, estamos a falar de dinheiro digital. Mas do dinheiro digital, saltamos para o dinheiro virtual. As moedas virtuais estão disponíveis apenas em formato eletrônico. São como representações digitais de dinheiro, não é? Este dinheiro ou este tipo de moeda é armazenado e negociado através de aplicações informáticas ou softwares específicos. O atrativo principal aqui desta moeda virtual é que ela oferece a promessa de taxas de transação mais baixas do que os mecanismos de pagamento online tradicionais que nós conhecemos. E ela é operada por autoridades descentralizadas, ao contrário das moedas emitidas pelo governo. O Bitcoin, por exemplo, tornou-se rapidamente o padrão para as moedas virtuais. Ele foi lançado em 2009 pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto e todos os bitcoins do mundo variam na altura 1,14 trilhões de dólares a 7 de agosto de 2024. Lembremos-nos, no entanto, que as moedas virtuais, como o Bitcoin, não têm moeda física, uma vez que elas são negociadas em bolsas de valores. Embora o Bitcoin continue a ser a mais popular e a mais cara entre as várias moedas virtuais que existem, existem outras também. Ethereum, XRP, Dogecoin, entre outras. Vocês podem pesquisar e vão encontrar umas tantas.
Ok? Então, para concluir esta aula, gostaria de fazer-vos uma última pergunta reflexiva. Se vocês já tiverem a resposta, coloquem nos comentários. Se não tiverem, está tudo bem, é perceptível. A pergunta é a seguinte: se o dinheiro moderno é apenas papel ou um número digital, o que é que o torna valioso? Eu falei uma pergunta, né? Correção. São duas perguntas, mas uma que continua com a primeira. E como essa confiança afeta a nossa economia e os mercados? Podem responder nos comentários se já tiverem a resposta. Se não tiverem, não tem problema. Respondam quando acharem que estão preparados para responder. Eu vou terminar por aqui, mas vou fazer um pedido adicional. Antes de partilhar convosco os recursos e as fontes usadas para produzir esta aula, que vão vos dar muito mais detalhes se vocês forem a visitar os links e a assistir ou ler o que está lá. Peço que tu coloques um like nesta aula, se tu tiveres gostado, e aproveite também para partilhar com teus top 3 amigos, ok? E depois procura saber deles qual é a resposta que eles têm para esta pergunta. Isso vai te ajudar a certificar se eles assistiram ou não à aula, ok? Aqui estão os recursos e as fontes usadas para esta aula. O livro de Neil Ferguson, A Extensão do Dinheiro, é um livro bem grande, diga-se de passagem, 300 e poucas páginas, mas sem pressa, com uma leitura calma, vocês conseguem encontrar os pontos principais, ou podem procurar mesmo no YouTube resumos, vocês vão encontrar vários resumos do livro. É importante ler claramente porque vocês vão ter uma visão maior da coisa, mais detalhada, mas não é essencial, não é crucial, ok? Não é um must, é opcional, ok? Depois tem um artigo online, History of Money, From Barter to Bitcoin, no website Investopedia, e é bem curto, recomendo a vossa leitura. Boa parte do conteúdo usado para esta aula de hoje foi extraído de lá, uma parte foi extraída do livro. E o link para acessarem esse artigo online está aí. Nada do que eu partilhei aqui saiu 100% da minha cabeça, é uma junção de vários conhecimentos, de vários artigos, de vários conteúdos, então não posso tomar partido, não é? Dê a César o que é de César. Então visitem esses links, vejam o conteúdo no livro e enalteçam mais o conhecimento sobre o dinheiro. A história do dinheiro ainda está a ser escrita, apesar do sistema de trocas ter evoluído até os dias de hoje, não é? Passado por todas as fases que vocês já conheceram, nós ainda estamos em processo, não é? Estamos na iminência de uma grande mudança para as transações 100% eletrônicas. É importante vocês notarem que formas antigas de transação foram reaproveitadas. O escambo ainda ocorre marginalmente em vários mercados. É tipo algo como negócios B2B entre empresas e alguns serviços ao consumidor. O sistema monetário, sem sombra de dúvidas, vai continuar a evoluir enquanto os seres humanos necessitarem de cada vez mais sofisticados meios de troca. Mas o ponto principal a reter é que o comércio é a base para o desenvolvimento de qualquer economia. E este termo, economia, vai ser muito discutido nas aulas seguintes, da primeira parte do curso. E isso envolve negociar com outras pessoas e outros países com base em moedas, entre parênteses dinheiro, o valor reconhecido e aceito por ambos. Então, é importante memorizarem isso. Com isso é tudo, meus caros, vemo-nos na próxima aula, onde eu vou partilhar convosco o que torna o dinheiro mais valioso, ok? Mas não se esqueçam, please, partilhem esta aula com os vossos top 3 amigos e surfem na onda do conhecimento juntos, ok? Aproveitem, porque vocês vão ter um assunto em comum para poderem debater quando tiverem a oportunidade. Muito obrigado e até a próxima aula.